Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal Mente Positiva. Hoje eu quero falar sobre uma antiga escola de filosofia que pode nos ensinar muito sobre como lidar com o dinheiro e alcançar o sucesso financeiro. Estou falando do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga e que se baseia em alguns princípios simples, mas poderosos, para viver uma vida feliz e plena, independente das circunstâncias externas. Neste vídeo, eu vou mostrar como você pode aplicar esses princípios na sua vida financeira e como eles podem te ajudar a prosperar de forma ética, equilibrada e resiliente. Antes de entrarmos nos detalhes de como o estoicismo pode nos ajudar nas finanças, vamos entender quais são os princípios fundamentais dessa filosofia. O primeiro princípio é a aceitação do que não pode ser mudado. Os estoicos acreditavam que muitas coisas estão fora do nosso controle, como o clima, a opinião dos outros, os acontecimentos do mundo, entre outros. Portanto, não adianta se preocupar, se lamentar ou se revoltar com essas coisas. O que podemos fazer é aceitá-las como elas são e nos adaptar a elas da melhor forma possível. O segundo princípio é o controle sobre as próprias reações. Os estoicos reconheciam que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos controlar como reagimos ao que acontece. Podemos escolher se vamos nos deixar levar pelas emoções negativas, como raiva, medo, tristeza, inveja, etc. Ou se vamos manter a calma, a razão e a serenidade diante das situações. Os estoicos defendiam que devemos cultivar a sabedoria para saber diferenciar o que depende de nós e o que não depende, e agir de acordo. O terceiro princípio é o foco no que se pode controlar. Os estoicos afirmavam que o que realmente depende de nós são as nossas ações, as nossas escolhas e os nossos valores. Essas são as coisas que devemos nos concentrar e nos esforçar para melhorar. Os estoicos valorizavam a ação sobre a palavra, a prática sobre a teoria e o caráter sobre a reputação. Esses três princípios estão intimamente relacionados e se complementam. Eles nos ensinam a ter uma atitude mais racional, pragmática e virtuosa diante da vida. Mas como isso se aplica às finanças? Bom, uma das primeiras lições que podemos tirar do estoicismo é a importância do desapego emocional em relação ao dinheiro e aos resultados financeiros. Os estoicos nos mostram que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas apenas um meio para se alcançar outros objetivos. Portanto, não devemos nos apegar ao dinheiro como se ele fosse a fonte da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Devemos usá-lo de forma consciente e responsável, sem nos deixar dominar por ele. Outra lição que podemos aprender com o estoicismo é a virtude como o guia para o sucesso financeiro. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro e que ela consiste em viver de acordo com a nossa natureza racional e social. Isso significa que devemos agir com sabedoria, justiça, coragem e moderação em todas as situações. Mas como aplicar a virtude nos negócios e nas finanças? Bom, uma forma de fazer isso é seguir alguns princípios éticos que podem nos orientar nas nossas decisões financeiras. Por exemplo, não mentir, enganar ou fraudar os outros para obter vantagens financeiras. Não explorar, prejudicar ou tirar proveito da vulnerabilidade ou da ignorância dos outros. Não se envolver em atividades ilegais, imorais ou prejudiciais à sociedade ou ao meio ambiente. Não desperdiçar, consumir ou investir de forma irresponsável ou insustentável. Não se deixar corromper, influenciar ou intimidar por interesses financeiros alheios. Não se comparar, competir ou invejar os outros por causa do dinheiro ou do status. Esses são alguns exemplos de como podemos aplicar a virtude nas finanças, mas existem muitos outros. O importante é termos em mente que a virtude não é apenas uma questão moral, mas também uma questão prática. Ao agirmos com virtude, não só estamos contribuindo para o bem comum, mas também estamos construindo uma reputação sólida, uma rede de confiança e uma consciência tranquila. Esses são fatores que podem nos trazer benefícios financeiros a longo prazo, além de uma maior satisfação pessoal. Uma terceira lição que podemos extrair do estoicismo é o controle das reações emocionais. Sabemos que as finanças podem ser uma fonte de muita ansiedade, frustração e estresse para muitas pessoas. Isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pelas emoções e perdemos a perspectiva racional das coisas. Por exemplo, podemos ficar eufóricos quando ganhamos dinheiro e deprimidos quando perdemos.
Podemos ficar ansiosos quando temos dívidas ou contas a pagar. Podemos ficar frustrados quando não conseguimos atingir nossas metas ou expectativas financeiras. Essas emoções podem nos prejudicar de várias formas. Elas podem nos fazer tomar decisões impulsivas, irracionais ou arriscadas. Elas podem nos fazer perder oportunidades, desperdiçar recursos ou comprometer relacionamentos. Elas podem nos fazer sofrer desnecessariamente, afetar nossa saúde mental ou física, ou diminuir nossa qualidade de vida. Por isso, os estoicos nos ensinam a controlar as nossas reações emocionais e a manter a calma diante dos altos e baixos financeiros. Eles nos propõem algumas estratégias para lidar com o estresse e a pressão financeira, tais como praticar a autoobservação e a autorreflexão. Isso significa que devemos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, e analisar se eles estão de acordo com a realidade e com os nossos valores. Devemos questionar as nossas crenças, preconceitos e expectativas, e verificar se elas são verdadeiras, úteis ou necessárias. Devemos corrigir os nossos erros, reconhecer os nossos acertos e aprender com as nossas experiências. O praticar a meditação e a visualização. Isso significa que devemos dedicar um tempo para nos acalmarmos, nos concentrarmos e nos conectarmos com o nosso interior. Devemos respirar fundo, relaxar o corpo e a mente e nos afastarmos dos problemas temporariamente. Devemos imaginar cenários positivos, inspiradores ou motivadores, e nos prepararmos para enfrentar os desafios com confiança e otimismo. Praticar a gratidão e a generosidade. Isso significa que devemos reconhecer e valorizar tudo o que temos, e não apenas o que queremos ou desejamos. Devemos agradecer pelas oportunidades, pelas pessoas, pelos recursos e pelos aprendizados que a vida nos oferece. Devemos compartilhar o que temos com os outros, e não apenas guardar para nós mesmos. Devemos ajudar quem precisa, e não apenas esperar receber ajuda. Esses são alguns exemplos de como podemos controlar as nossas reações emocionais, e como isso pode nos levar a decisões financeiras mais ponderadas, equilibradas e sábias. Uma quarta lição que podemos obter do estoicismo é a definição de metas realistas. Os estoicos nos ensinam a ter uma visão clara e objetiva do que queremos alcançar, mas também a sermos flexíveis e adaptáveis às circunstâncias. Eles nos mostram que devemos estabelecer metas que estejam de acordo com as nossas capacidades, recursos e valores, e que sejam desafiadoras, mas não impossíveis. Mas como definir metas realistas nas finanças? Bom, uma forma de fazer isso é seguir alguns critérios que podem nos orientar na formulação das nossas metas financeiras. Por exemplo, as metas devem ser específicas. Isso significa que devemos definir claramente o que queremos alcançar, como, quando, onde e por quê. Devemos evitar metas vagas, genéricas ou ambíguas, que possam gerar confusão ou dúvida. As metas devem ser mensuráveis. Isso significa que devemos estabelecer indicadores, parâmetros ou critérios que possam nos ajudar a avaliar o nosso progresso e o nosso desempenho. Devemos evitar metas que não possam ser quantificadas, verificadas ou comparadas. As metas devem ser alcançáveis. Isso significa que devemos levar em conta as nossas condições, limitações e possibilidades, e não nos propormos a fazer coisas que estejam fora do nosso alcance ou que dependam de fatores que não podemos controlar. Devemos evitar metas que sejam irreais, ilusórias ou fantasiosas. As metas devem ser relevantes. Isso significa que devemos escolher metas que tenham um significado, um propósito ou um valor para nós, e que estejam alinhadas com os nossos objetivos maiores e com a nossa visão de futuro. Devemos evitar metas que sejam irrelevantes, desnecessárias ou contraditórias. As metas devem ser temporais. Isso significa que devemos definir um prazo, um cronograma ou uma frequência para a realização das nossas metas, e que sejam compatíveis com a nossa disponibilidade, prioridade e urgência. Devemos evitar metas que sejam indefinidas, imprecisas ou indeterminadas. Esses são alguns exemplos de como podemos definir metas realistas nas finanças, mas existem muitos outros. O importante é termos em mente que a definição de metas realistas nos ajuda a ter uma abordagem mais sustentável e bem-sucedida nos negócios. Ao definirmos metas realistas, não só estamos sendo mais racionais, mas também mais motivados, focados e produtivos.
A quinta e última lição que podemos extrair do estoicismo é a aceitação e a resiliência financeira. Os estoicos nos ensinam a aceitar as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Eles nos mostram que devemos reconhecer e respeitar a realidade e não negar, ignorar ou resistir a ela. Eles nos propõem a aceitar o que não podemos mudar e a mudar o que podemos. Mas como praticar a aceitação nas finanças? Bom, uma forma de fazer isso é adotar uma atitude mais resiliente diante dos desafios financeiros. A resiliência é a capacidade de se adaptar, superar e aprender com as adversidades. A resiliência é o que nos permite enfrentar as dificuldades financeiras com coragem, confiança e esperança. A resiliência é o que nos faz crescer, evoluir e prosperar. Mas como desenvolver a resiliência nas finanças? Bom, uma forma de fazer isso é seguir algumas práticas que podem nos fortalecer e nos preparar para os momentos de crise financeira. Por exemplo, ter um plano de contingência. Isso significa que devemos ter um plano alternativo, um plano B, ou até um plano C, para o caso de as coisas não saírem como esperado. Devemos estar preparados para lidar com imprevistos, emergências ou mudanças de cenário. Devemos ter uma reserva financeira, uma fonte de renda extra, ou uma rede de apoio que possam nos socorrer em caso de necessidade. Ter uma mentalidade de crescimento. Isso significa que devemos encarar os problemas financeiros como oportunidades de aprendizado, de melhoria e de inovação. Devemos ver os erros como feedbacks, os fracassos como lições, e os obstáculos como desafios. Devemos buscar novos conhecimentos, habilidades e experiências que possam nos ajudar a alcançar nossas metas financeiras. Ter uma perspectiva positiva. Isso significa que devemos manter uma visão otimista, esperançosa e confiante sobre o nosso futuro financeiro. Devemos acreditar na nossa capacidade de superar as dificuldades, de alcançar os nossos objetivos e de realizar os nossos sonhos. Devemos cultivar pensamentos, sentimentos e atitudes positivas que possam nos inspirar, nos motivar e nos energizar. Esses são alguns exemplos de como podemos praticar a aceitação e a resiliência nas finanças, mas existem muitos outros. O importante é termos em mente que a aceitação e a resiliência nos ajudam a ter uma atitude mais serena, sábia e feliz diante da vida financeira. Ao praticarmos a aceitação e a resiliência, não só estamos sendo mais estoicos, mas também mais prósperos. Eu espero que esses princípios estoicos possam te ajudar a ter uma vida financeira mais ética, equilibrada e resiliente, e que você possa aplicá-los gradualmente na sua rotina. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou experiência sobre o estoicismo e as finanças, deixe o seu comentário abaixo. Eu vou adorar saber a sua opinião e interagir com você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.